Bom dia, boa tarde, boa noite, caros amigos e amigas que ouvem o Make Cells Great Again. Este é o último episódio da segunda temporada do Make Cells Great Again. Vá, não sejam tão trágicos, vá. O meu nome é Carlos Mason e tenho aqui ao meu lado o Jack Tripas. Bom dia, boa tarde e boa noite, conforme a hora que nos ouçam. Carlos, muito obrigado por esta introdução. Se vêm aqui os nossos ouvintes à espera aqui de espírito natalício, de recomendações de filmes de Natal, de confetis, rabanadas, leite creme, não é aqui no Make Sales Great Again que vão Nem encontrar. jantares de Natal de empresa também. Não, isso muito menos. Se quisessem isso, então teriam que ir buscar a outros podcasts, não vai ser aqui de certeza. Nós vamos aqui abrir um pequeno portal do tempo em modo Stranger Things e podemos já afirmar que o tema que hoje trazemos aqui, porque sim, vai ser só um tema, pode ser algo difícil de digerir, mas não será por isso menos interessante. Vamos entrar aqui numa true crime. A 10 de dezembro de 1748, nasce Luísa de Jesus, no lugar de Gavinhos, Figueira de Lourvão, mesmo aqui ao lado de Coimbra. A 3 de julho de 1772, morre Luísa de Jesus, em Coimbra. Talvez Lisboa, veremos mais à frente. Apedrejada, atenazada, decepada e, finalmente, asfixiada por garrote. Opa, isto não sei se é bom ou mau no começo, e depois vamos ver as estatísticas, mas ouvindo aqui a tua explicação, isto era numa altura em que este tipo de performance virava tipo espetáculo público e familiar, ou seja, as pessoas iam com os putos ver, olha, aquela pessoa ali está a ser apedrejada e tal, assim um bocadinho diferente da atualidade. Mais à frente vamos entrar nesse pormenor que poderá ser um tanto ou quanto desagradável. Mas não nos deixem. Bem-vindos ao nosso conto de Natal. A Christmas Carol. A história que se segue tem pormenores que podem ferir a suscetibilidade de pessoas mais facilmente impressionáveis. O que sucedeu no entremeio daqueles quase 24 anos que levou a um fim tão dramático para Luísa de Jesus. É esta história que iremos aqui revelar. A primeira e única serial killer portuguesa. Pá, Coimbra pode honrar-se de muita coisa e por vezes fazer estas comparações com Lisboa, Porto e outras cidades em mil e uma coisas. Mas esta medalha de ouro é nossa! Esta ninguém Carrega! tira. Exatamente. Primeiro, vamos nos imbuir aqui um bocado no espírito da época. Não neste espírito natalício, mas entrar aqui nos meados do século XVIII e perceber que Portugal era este e, por arrasto, que Coimbra era esta. Portugal atravessa, nesta altura, um período de transição do reinado de Dom João V para o seu filho, Dom José. E é dominado pela figura central de Sebastião José de Carvalho e Melo, conhecido Marquês de Pombal. É um Portugal absolutista, com a sociedade extrema e rigidamente estratificada em ordens: clero, nobreza e povo. Com a nobreza e o clero, obviamente, a gozarem de vastos privilégios. Após anos de fausto face à exploração das posições ultramarinas, nomeadamente o Brasil e o seu ouro, não é? Cadê nosso ouro? O reino enfrentava uma crise económica, onde é que nós já vimos isto, não é? E a necessidade de modernização. Pois, cá está. Uma sociedade retrógrada, atrasada, inculta e pobre. Eu gosto aqui destes teus saltos temporais, de repente estás a falar de 1750, mais ou menos, de repente já estás a falar da atualidade, ou seja, não vamos confundir aqui os nossos ouvintes com estes saltos temporais, mas parece que estás aqui com um pé em cada lado, na verdade. Pode não parecer, mas isto é tudo na mesma época. Okay. Se ela se arrastou com estas características até aos dias de hoje, infelizmente é o país que temos. Estas décadas, ali dos meados do século XVIII, como todos nós sabemos, foram dominadas pelo acontecimento do terremoto de Lisboa de 1755. Destruiu grande parte da capital, dando ao Marquês, então secretário de Estado, a oportunidade de implementar uma governação despótica, e dizem, iluminada.
Aplicavam-se então as reformas pombalinas, a reestruturação do exército, educação, economia, administração, centralizou-se o poder e perseguiu-se a oposição, culminando na conhecida expulsão dos jesuítas, o processo dos Távoras, visando subordinar essas classes privilegiadas ao poder do Estado. Apesar, ou também porque, as marcadas divisões sociais mantiveram-se de qualquer forma. Ou seja, um país sem indústria, sem cheirar sequer um fumozinho da Revolução Industrial. Portanto, um país de camponeses, de lavoura. E é neste Portugal, ou às portas dele, que nasce Luísa de Jesus, a 10 de dezembro de 1748. Apesar de constar nas notas de julgamento que terá sido sentenciada com 22 anos em 1772, estas datas não dão certo, obviamente, a idade do processo deverá estar equivocada, pois a data de nascimento é comprovada por um registro de inscrição do batismo de Luísa de Jesus como nascida a 10 de dezembro de 1748. Ou seja, há um registro escrito, já analisado por historiadores, constante nos registros paroquiais da freguesia de Figueira do Lourvão. Luísa de Jesus habita em Gavinhos. Imaginemos Gavinhos em meados do século XVIII. Mais, imaginemos Gavinhos agora, quanto mais em 1700. Não mudou muito. Não mudou muito. A família é de origem galega. Pensar que em tempos houve em que os espanhóis imigraram para Portugal na procura de melhores condições de vida. Sim, tem piada. Já se dizia que de Espanha nem bons ventos, nem bons casamentos, mas já nesta altura importávamos mão de obra especializada. Exato. Esta senhora tinha características inigualáveis aqui em Portugal. É verdade, é verdade. Este caso é interessante porque está bastante bem documentado. Portanto, tudo aqui, apesar de parecer realmente um conto surreal, tudo aqui o que contarmos está devidamente pesquisado e documentado e é real. Filha de Manuel Ruiz e Mariana Ruiz, ficam a saber que Ruiz é diminutivo de Rodrigues, que por sua vez é filho de Rui ou filho de Rodrigo, Ruiz. Ficam com esta de graça, meus amigos. Mas irão ainda ter muitas mais ao longo desta saga, digna do mais sórdido cinema gore. As condições em que viviam eram as mesmas de milhares de camponeses pelo país. Pequenos barracos construídos pelas famílias, pouco mais que umas tábuas e um chão de terra como chão. E este pormenor do chão de terra vai ser importante mais à frente. Desde tenra idade, Luísa de Jesus via seus pais naquela aldeia de moleiros e lavradores, sendo mais que ajuizado pensar que fosse a lavoura o sustento desta família, pois, claro, com a presença de camponeses nestas pequenas aldeias que circundavam as cidades da altura, como era Coimbra. Luísa cresceu neste ambiente miserável, indigente, de extrema pobreza, e nele aprendeu a desenvolver-se, a enrascar-se, a sobreviver, porque aqui só se sobrevivia, não se vivia. Um pouco assim como uma noite no NL. Os pais deverão ter morrido no entretanto, não há qualquer registro que o possa comprovar, mas também com a condição social que se levava, não é? Quer dizer, muitas vezes não havia sequer o registro do óbito. Sabe-se apenas que, no hiato de tempo em que ocorreram os crimes de que viria a ser acusado, decorreram 2 anos. Portanto, foram crimes que foram cometidos ao longo de 2 anos. E que nesses 2 anos viveria sozinha, por razões óbvias, não é? Porque se conseguiu cometer os crimes durante 2 anos, tendo o marido de seu nome Manuel Gomes abandonado a terra algures ali por aqueles anos. Saberia ele de algo? Poderiam dar origem à expressão partner in crime. Exato. Mas não, foi a solo. Ela decidiu lançar a solo. Ele se calhar fez bem pôr-se ao fresco. Exato. Foi o melhor que ele fez. Ele se calhar já se começava a perceber de algumas coisas. Se calhar o próximo até era ele. Exato, por e isso, pôs-se a andar deixa a antes que vida. aquilo corresse mal. Parece que se terá tornado recoveira, e atenção, esta palavra pode ser enganadora, não tem nada a ver com coveiros ou covas. Recoveira era aquela que tratava de levar e trazer encomendas da cidade, neste caso Coimbra, não é? Para a aldeia e vice-versa. Usando certamente a barca do lavrador. O que era a barca do lavrador? A barca do lavrador, nós já conhecemos aqui, na cidade, pelo Mondego,
as barcas serranas, não é? Que desciam da serra, que eram levadas pelo Rio Mondego. A barca do lavrador, como o próprio nome indica, era para o transporte do lavrador e das suas mercadorias, portanto, pessoas e mercadorias. Eram mais pequenas, mais robustas, mais artesanais e desciam ali de Penacova rumo a Coimbra. Portanto, tudo indica que seria este o trajeto habitual de Luísa de Jesus. É nestas viagens que Luísa descobre o método eficaz de fazer aumentar o parco rendimento que oferia. O que é que ela decide então? Recolher recém-nascidos na Real Casa dos Expostos, no Montarroio, ali em frente ao Jardim da Manga, portanto, as escadas de Montarroio, não é? Ali, algures, aqui não consegui precisar exatamente onde, existiria a Real Casa dos Expostos, que foi ali erigida em 1712. Luísa de Jesus ia ali, supostamente, recolher os recém-nascidos para os levar a amas que os amamentariam e deles cuidariam, recebendo por isso parte do apoio financeiro dado a quem cuidava destas crianças. Pelo menos era isto que se pensava. Vamos fazer aqui um pequeno parênteses para explicar um bocado o que era esta roda dos expostos. Portanto, é um dispositivo de madeira cilíndrico, ali dividido ao meio e giratório. Ou seja, está dividido ao meio, onde se colocam os bebés, portanto, quem se queria ver livre dos bebés, dos recém-nascidos, tocava uma sineta, portanto, não dava para ver para o lado de dentro, a roda girava e do outro lado estaria alguém, normalmente eram sempre religiosos, isto eram sempre, estava sempre em mosteiros, em igrejas, portanto, em locais religiosos, seria uma freira, alguém de dentro do mosteiro, que recolheria o recém-nascido para assim o acolher. Isto era uma prática recorrente. E desse modo mantinham também o anonimato, como falaste aqui da roda. Exatamente. Não se sabia quem é que estava então a ceder o tal bebê, assim. É isso mesmo, é isso mesmo. E, portanto, há aqui também... era uma forma de tentar diminuir a taxa de infanticídio que existia na altura, de os deixar e os largar em qualquer sítio de bebés indesejados. Este é um mecanismo que surge em Itália, ali por alguns na Idade Média. Aqui também só mais um à parte, por exemplo, o apelido Esposito, não sei exatamente como dizer, tu saberás melhor que eu. O apelido italiano indicará exatamente que o antepassado dessa pessoa, com esse apelido, terá sido um exposto. Lá está, Esposito, exposto. E há mais nomes que se assemelham ou que terão alguma correlação com esta roda dos expostos. Não são todos, porque obviamente em países católicos e latinos há muitos nomes como de Jesus, de Deus, anjo e semelhantes. Mas muitos deles, como não tinham nome, não tinham apelidos, eram totalmente anónimos, os nomes que se davam eram nomes diretamente católicos. Maria, Jesus, anjo. Sim, eu penso, fazendo aqui um paralelismo com aquilo que às vezes se usa como expressão, quando não se sabe muito bem quem é o pai, diz, é filho do Espírito Santo. Exato, Nós adaptámos isto aqui de uma maneira um pouco diferente cá em Portugal, sim. Aliás, pode-se ver um exemplar dessas rodas dos expostos ali no Mosteiro de Celas. Fica a sugestão para quem quiser, em um sábado cultural. Onde mais? Tinha de ser em Celas. Exatamente. Podem-nos levar a cruz, mas não nos levam a roda. É assim mesmo, exatamente. Apesar de tudo, a primeira roda em Portugal foi instalada em Lisboa, no século XVII, no Hospital de Todos os Santos, até ser destruído, lá está, pelo terremoto de 1755. É preciso ver isto à luz da altura. Isto permitia aumentar a taxa de sobrevivência das crianças. Ainda assim, cerca de 50% deles não sobreviveriam, já lá dentro, na misericórdia, portanto, já dentro da igreja, do mosteiro, portanto, 50% ainda assim iam de vela. Permitia ainda que os bebés sobreviventes, portanto, aqueles que ficavam à guarda, não é? Fossem amamentados, cuidados dentro de portas, portanto, ao resguardo das intempéries, podendo ainda ter a possibilidade de serem adotados, e aqui o adotados entre muitas aspas, por uma ama de leite, que a troco de 600 reis, um berço e um cóvado de baeta. O
que é um cova de baeta. Isto era a expressão Convém da altura. explicar. Pá, eu não fazia a mínima ideia, obviamente, como é óbvio, mas era a expressão da altura. São 66 centímetros de pano de lã, assim, uma lã felpuda, grossa, que era dado para ajuda. Era visto um bocado aqui, não é? Como um negócio, uma transação comercial. Não haveria aqui grandes laços sentimentais entre as amas e os latentes, não é? Quer dizer, é um negócio, Sim, portanto, era o que era. era o que era. Sim. E à vista disto e da época que nós temos que analisar. Sim, tem piada que isto hoje em dia é algo impensável, mas se calhar há cerca de 3 séculos era algo até, digamos, normal, por assim dizer. Aqui uma questão abstrata também para tirar aqui um pouco de peso aqui desta história. Estava aqui a pensar, o que Mas é que parece achas? pesada esta Não, história. por enquanto não, estamos só a aquecer ainda. Estava aqui a pensar, o que é que tu achas que daqui, não digo assim tanto, mas se calhar um século, o que é que tu achas que as pessoas vão pensar e dizer, pá, no princípio do século passado eles eram uns bárbaros porque faziam isto e aquilo. Às vezes, pá, isto dá que pensar. Fiquei agora aqui a pensar, não sei, se calhar vão-se rir, já não digo dos cortes de cabelo, mas se calhar aqui destas pequenas revoltas que a sociedade está a passar, se calhar vai ser motivo de gozo, digo eu. Vai haver sempre situações exatamente que descontextualizadas da época nos parecem sempre quase criminosas, não é? Sim, À luz dos tempos em que o estamos a ler. E por isso é que nós temos que nos remeter à época e tentar perceber aqui um sim. bocado como é que funcionavam as coisas na altura. Daí ter sido muito importante fazermos aqui esta contextualização, perceber em que tempos é que vivíamos. Sim. Exato, exato, para perceber a história e um bocado como é que ela se desenrola. De qualquer forma, lá está, não havia nunca haveria grandes laços entre as amas de leite e os tais lactentes, que os bebés, os recém-nascidos, que iam buscar, até porque aos 7 anos, nesta época, nesta altura, todas as crianças eram consideradas dispostas para o mercado de trabalho, ou seja, já deveriam poder, não quer dizer que o fizessem, mas já deveriam poder garantir o seu sustento trabalhando de alguma forma, no campo, ajudando a família, o que quer que seja. Ou seja, já não ficavam dependentes, legalmente, dessa ama, que assim era desresponsabilizada de qualquer continuidade de apoio. Partia já para outro bebê, já era tipo Pois é linha de isso, montagem. exatamente. Tanto aqui para demonstrar um bocado este desapego que hoje nos parece absolutamente chocante, mas que na época era algo normal. E isto também para justificar um bocado o comportamento que nós vamos agora ver aqui mais à frente do próprio mosteiro, da própria Casa dos Expostos e da forma Conivência, da talvez. conivência, exatamente, da forma quase leviana com que doou os bebés a Luísa de Jesus. Sim. Nisso já vamos ver mais à frente. Isto quase entrando aqui um pouco na temática da sobrevivência, ou seja, há aqui muito que parece então aqui um bocado cruel, mas se calhar algo disto foi feito um bocado na base da sobrevivência. Não estando com isto aqui a justificar, é claro, mas é necessário, como eu disse há pouco, ter aqui em consideração o contexto social da altura. É isso. E então, voltando aqui a repetir, por cada recém-nascido era levado a troco de 600 reis, um berço e um cova de baeta, os tais 66 centímetros de pano de lã. Era aquela recompensa, os 600 reis, que servirá de móvel a Luísa para os seus hediondos crimes. Deslocava-se ao alto de Montarroio, à Real Casa dos Expostos, onde alegava que levaria os bebés para amas, na sua região, em quem os confiaria, aproveitando a sua ocupação enquanto recoveira. Tanto andando de lá para cá, como as ondas do mar. Tê-lo-á feito por 34 vezes, tendo assim matado 34 bebés, asfixiando-os. Não deixa de ser curioso que foi muito próximo daquele local, ou quiçá mesmo naquele local, ali em Montarroio, que se ergueu e prosperou com enorme sucesso durante décadas o famigerado restaurante Quim dos Ossos. Porquê é que será que Coimbra é tão conhecida pelos seus tenros e saborosos ossos? Aqui fica levantada a questão, meus amigos, e a dúvida.
Lembrem-se sempre disto da próxima vez que forem ao barracão. Opa, sim, eu acho que se calhar com isto, aquele convite de jantarada, se calhar vai ficar aqui um bocado em Fica para a stand-by, próxima. sim, exato. É um bocado irónico este tema tão típico de Coimbra, associado aqui entre os ossos e o restaurante, sem dúvida. Portanto, regressando aqui a este tétrico crime cometido por Luísa de Jesus, portanto, 34 crianças que lhe foram doadas, 34 crianças assassinadas. Foram encontradas ossadas, enterradas no solo de casa, outras dentro de palha e ainda dentro de um pote de barro. Imaginemos o que seria esta casa, esta barraca, ali, em Gavinhos. Existirá ainda o local? Saber-se-á qual o exato local ou apenas aproximado? Era algo que eu gostava de saber. Se ali no sítio de Gavinhos, na aldeia de Gavinhos, se ainda será possível remotamente as pessoas saberem, comentarem, saberem até exatamente onde seria o barraco, a barraca. Tipo visitas turísticas ao local, Olha, quem sabe, por aqui uma exemplo, oportunidade de exato, negócio. exato. Para além disto, fica também aqui a nossa dica para Netflix, HBOs e afins. A malta já está um bocado farta de séries de tráfico de droga e de espionagem. Acho que podiam ter esta história tão singular na TV ou no cinema. Opa, era espetacular. Acho Eu que acho sim. que sim, eu acho que sim. Eu acho que realmente tem aqui tudo para um excelente Há muito guião, material, muito material. E ainda não acabou, nós vamos a meio, atenção, meus caros. Não despeguem, não despeguem. Então aqui a nossa Lulu, vamos chamá-la Lulu, porque não, não se limita a estrangular os bebés. Em casa, desmembra-os e retira-lhes as carnes. Esperemos nós que apenas as retire e não as coma. Vamos então ao filme dos acontecimentos. É 1 de abril de 1772 que é finalmente descoberta, naquilo que terão sido cerca de 2 anos de práticas destes insidiosos crimes. Naquele dia são confiados 2 bebés, os 2 numa assentada. Com a prolificidade com que levantava crianças naquele local, Luísa seria já certamente uma velha conhecida, alguém de confiança. É nessa manhã de quarta-feira, 1 de abril de 1772, que Angélica Maria, passando por ali, talvez outra ama que se dirigisse naquele momento à roda dos expostos, encontra, mal enterrado, junto às oliveiras do local, um corpo cadáver de um bebê, que espreitaria por entre a terra. Escreve-se mesmo, no processo do julgamento, ainda com o aurelo ao pescoço. Ou seja, quer isto dizer que Lulu, oui, c'est moi, além de asfixiar os bebés em sua casa ou no caminho para a mesma, onde separar os seus membros e os enterraria e escondia avulsamente em vários pontos da casa, demonstrando já uma considerável dose de insanidade, começa, como grande parte dos serial killers, dos criminosos, face à total impunidade dos seus atos, a desleixar-se no seu modus operandi, evidenciando ainda uma voracidade, uma sofreguidão em ver cumpridos os seus macabros desejos. Terá tido alguma vez prazer naqueles atos? Em retirar o ar com as suas próprias mãos, com o sádico pormenor de o fazer a miúde, com os laços que ornamentavam os indefesos recém-nascidos. Face à clara evidência daquele primeiro bebé desenterrado ter sido acabado de ser entregue a Luísa de Jesus em mãos, é chamada de imediato pelo juiz encarregue do caso. Assume, sem qualquer laivo de arrependimento, o assassínio daqueles 2 bebés, sem revelar muito mais calada. Apenas à medida que a investigação avança e em que se vão descobrindo mais corpos, em que se vai confirmando que as famílias que alegadamente receberiam as crianças nunca haviam sido contactadas, desconhecendo totalmente todo aquele modus operandi de ir buscar e de ser entregues as crianças em mãos, aí sim é que Luísa vai finalmente confessando os seus crimes. O escrivão da administração da Real Casa dos Expostos, seu nome Pascoal Luís Ferreira da Silva, registou o levantamento de 34 crianças por parte de Lulu da Pomerâmia. Pior, ao registá-los, certificou por extensão
a veracidade da existência das famílias de acolhimento. Ou seja, estamos aqui a falar de alguém, o escrivão da administração da Real Casa dos Expostos, portanto, é aquele que deixa o registro por escrito da entrega das crianças àquela pessoa, mas sempre com uma justificação para onde vão as crianças, que famílias de acolhimento. Portanto, a partir do momento em que ele assina e em que o justifica e em que fica registado, ele está, por inerência ao seu cargo, a acreditar e a ter a certeza que elas serão bem entregues. Sim, fazendo aqui um bocado o paralelismo, acaba por ser um bocado como o notário hoje em dia, talvez. É isso. Portanto, quer dizer, é de uma responsabilidade, ou falta dela, neste Sim. caso, esta entrega avulsa e constante. Estamos a falar de 2 anos, 34 crianças. Quer dizer, isto dá mais que uma criança por mês. Sim, isto é impensável que esta pessoa não achasse estranho que tantos bebés teriam sido então confiados a uma mesma pessoa. Eu diria que algo parecia errado, digo eu, meu caro Watson. Exato, sem dúvida. De qualquer forma, nunca ficou provado que este tal, o nome dele, Pascoal Luís Ferreira da Silva, que recebesse algum incentivo financeiro deste esquema, mas foi, no entanto, a par com Margarida Joaquina, que belo nome, diretora da Casa da Roda dos Expostos, e Leocádia Maria da Conceição, que era a ama interna dessa mesma casa, foram os 3 constituídos corréus e presos 5 dias depois. Cumplicidade, possivelmente. Possivelmente, portanto, houve logo aqui levantada a suspeita que estes 3 teriam de alguma forma que ver com o caso, de alguma forma essa cumplicidade. Sim. Ganhariam, se calhar, algum por fora, dividiriam estes dinheiros. Mais uma vez, pegando então aqui no tema da sobrevivência e de não haver muita abundância de riqueza, então teriam de recorrer aqui a outros tipos de atividades para ter um pouco mais de qualidade de vida, sim. Sem dúvida. E, portanto, aqui estamos a falar de pessoas até já mais bem colocadas Sim. na vida, não é? Quer dizer, do mosteiro, o escrivão e tudo isso. E, portanto, lá está, mais uma vez, tem que se ver à luz da época. A historiadora Maria Antónia Lopes, que foi uma das grandes investigadoras do caso, descobriu nos registros da cadeia pública de Coimbra que as 2 funcionárias, como se dizia na época, alcançaram alvará de soltura, ou seja, foram soltas a 7 de outubro de 1772. Portanto, estamos a falar aqui uns 5 meses depois, não é? Algo do género. E não há notícia, pelo menos registro, da soltura de Pascoal Luís Ferreira da Silva, mas assume-se que terá sido solta com estas 2 de igual forma. Mais uma vez, é difícil imaginar que estas mulheres, à época, experientes, mais instruídas, habituadas diariamente na sua rotina a colocarem estes bebés nos braços de várias amas, não tivessem em conluio com a Luísa de Jesus, ou que, não estando, não desconfiassem de algo, não é? E atenção, o escrivão era cursado em Direito. Okay. Quer dizer, é alguém do topo da cadeia alimentar, sim, digamos. Teria um mínimo de educação e... E, portanto, eu aqui não sei se não havia aqui também uma cumplicidade, porque é bom para todos, porque eles também se viam livres dos tais indesejados, e assim nem queriam saber. Resolução do problema, olhando para o lado. Olhando para o lado, coração que não vê, coração que não sente, quero lá saber se os mata, se não os mata, toma, assim pelo menos já esvaziei aqui um bocado a casa. Exatamente. Mas então, não nos esqueçamos do very beginning das investigações. Por enquanto, estamos apenas ainda no início, naquela colina de Montarroio, à época certamente bastante isolada, fazendo vizinhança com o Mosteiro de Santa Cruz, um descampado, algumas oliveiras. A Real Casa dos Expostos, uma casa isolada naquela zona, com terreno virgem a perder de vista, umas oliveiras em redor, e debaixo da sombra das quais se começavam a desenterrar um corpo, depois outro, mais outro, cada cavadela a sua minhoca, até se encontrarem, já putrefatos e desfeitos, um total de 15 corpos de bebés, somente ali, nas imediações da Casa dos Expostos. Mais estaria para descobrir.
À medida que a suspeita se tornava cada vez mais evidência, o juiz responsável, que seria José de Melbreiner, aqui há notas contraditórias, mas assumo que fosse na altura o juiz de fora, tal José de Melbreiner, ordena finalmente uma busca à casa de Luísa. E o caso assume aí, se é que isso é possível, contornos ainda mais lúgubres e monstruosos. Uma autêntica casa dos horrores, queres ver? Sim, aqui completamente, é textualmente isso. No enxerto do escrito à época, no respectivo processo, reza assim: nela, na casa de Luísa, se descobriram em um pote de barro vários pedaços de cadáveres corrompidos e fétidos, sem se poder divisar o seu número senão por 3 caveiras que nele estavam. E semelhantemente, debaixo de um pouca de palha, se acharam 4 cascos de cabeças com a carne de comida e um corpo de criança organizado, mas já corrupto. Organizado, hein? Quer dizer que não estava desmontado, estilo talho do Vasco, Ok. ali no Sidral. Na casa serão encontrados entre enterrados e deixados por ali nos mais inusitados sítios 18 cadáveres de anjinhos. De difícil contagem face ao seu desmembramento e ossadas deixadas por todo o lado. Deixa-me só dizer aqui uma nota. Sabes que isto faz-me lembrar um pouco uma série ou um filme que eu vi há uns anos, já não me lembro muito bem, em que era mencionado que geralmente a malta mafiosa mais old school em Itália gostava muito de ter alguns porcos nas suas propriedades porque seria a maneira mais fácil e rápida de se livrarem Pois de corpos é, sem deixar rastro. ela só dava na lavoura, pá, não Pois, tinha. uns porcos, se calhar, teria Exato, sido mais exato. Se calhar prático. tinha-se Só uma safado. dica, vá. Exato, tinha-se safado com os porcos, não era? É isso mesmo. Sim. Vem então a provar-se, lá está, os tais 34 assassinatos, por ligação à quantidade de bebés que saíram da dita roda e que foram 34 que foram entregues em mãos a Luísa de Jesus. Desses 34 foram encontrados 33 cadáveres. Ela, no entanto, só confessou 28. Portanto, ela continuava. Quem assume 28 Não, assume mas 34. Mas pá. não. Ela diz que há ali 5 ou 6 ou assim que para ela não foi ela. Tem sido um copycat. Foi um copycat ou algo do género. Portanto, apesar da sua confissão, dos tais 28, os juízes dão como provada a morte da totalidade da criançada que foi posta nos braços, 34. A sentença é proferida primeiro em Coimbra, algures em abril, maio, deverá ser mais para maio, em princípio, de 1772. Pá, lembramos aqui uma coisa, o primeiro corpo foi encontrado a 1 de abril e a sentença sai em abril, maio do mesmo ano ali, passado um mês, 3 semanas, 4 Sim. semanas. Eu tenho de fazer aqui um comentário. Se isto fosse nos tempos atuais, tenho a certeza que ela usava uma tática tipo o engenheiro Exato. e iria passar tanto tempo que isto iria prescrever. Exato, era o recurso, punha o recurso. Era recurso atrás de recurso e arrastava aqueles 10 anos e pronto, já estava Eu safa. imagino que não haveria debates nesta altura Não. sobre a celeridade da Não. justiça e não sei o quê. Não era um problema, Não era claramente. um problema, claramente. Na sentença é condenada à morte e a penas acessórias. Estas penas acessórias já as vamos detalhar mais à frente, de tal forma cruéis, bárbaras e medievais. Nestes casos de assassinatos, era necessária sempre uma segunda sentença, assim como que uma ratificação que tinha que vir de Lisboa. E esta decisão final é preferida a 1 de julho pela Casa da Suplicação, que mais não é do que o Tribunal da Relação, aquilo que nós conhecemos mais tarde como o Tribunal da Relação. Não deixa de ser curioso este nome, não é? Casa da Suplicação, que é um nome um bocado sádico do Estado para com os seus cidadãos, que é, epá, tudo bem, mas tu tens de vir aqui suplicar por misericórdia, pelo teu perdão, pá, pela tua inocência, ou seja, Casa da Suplicação, se ia suplicar pela misericórdia e pela inocência. Portanto, lá se ia o ónus de prova para o Ministério Público
ou qualquer presunção de inocência Sim. para o cidadão, não é? Então, a 3 de julho de 1772, com 22, 23 ou 24 anos, queremos crer que será entre os 23 e os 24, visto haver o registro de nascimento de 1748, que Luísa de Jesus caminhou por entre a populaça, abandonada, indigente, sozinha, com toda a sua triste existência. Certamente apedrejada, vilipendiada, exposta à humilhação, aos mais vis impropérios por uma população sedenta de sangue e de justiça. A Walk of Shame, onde seria, e é aqui que entra o sadismo medievo das penas acessórias, queimada com uma tenaz em brasa ao longo do percurso. Eu, se calhar, deixa-me interromper-te só para dar aqui Claro que sim, claro que um sim. pouco mais de contexto visual, ou uma descrição mais visual. Eu apelo a uma das cenas mais conhecidas da série Game of Thrones, onde acontece algo semelhante com a Cersei e o seu famoso Walk of Shame. Diria que, em termos visuais, não deve ter andado muito longe daquilo que a série recriou. Estamos a falar aqui que é queimada com uma tenaz em brasa ao longo do percurso. E nós aqui vamos fazer também aqui um parentezinho para vos dar aqui mais um pedacinho de cultura que nós achamos que vocês precisam. Esta prática de queimar com uma tenaz em brasa chamava-se atenazar. Marcar com tenaz. Atenazar. Tenaz. Erradamente, por corruptela, a expressão foi variando até aos nossos dias e assumindo a forma de atazanar. Não precisa atazanar o juízo, que corretamente, na verdade, devia ser dito atenazar. Mas de tanto se falar, tanto corromper a própria palavra, ela ficou atazanar. E portanto, aqui uma chegazinha para vocês fazerem mais um figurão no vosso... Assim, aqui no nosso podcast, vocês levam sempre aqui com um pouco de cultura, aqui grátis, para os nossos ouvintes. Já podem fazer um figurão, não é? No vosso jantar de Natal, ali a desossar. A desossar, exato. Um peruzinho. Exato. Já agora, pá, vocês sabiam que depois largam só assim essa bomba e continuam a jantar calmamente. Exatamente. Vamos então voltar aqui, mais uma vez, ao buraco fundo e escuro, que é este o Walk of Shame da Luísa de Jesus. Regressando então às sevícias das penas acessórias, eu só aqui uma parte para chamar acessórias. Estas sevícias, não sei, este acessório tem pouco. Luísa de Jesus caminha então pelas ruas, acorrentada, já certamente prostrada aos tombos, aos trambolhões, exausta pelas agressões, pelas pedradas, pela tenaz em brasa. Chegada ao palco da sua execução, que poderá ter sido no Largo da Portagem, na Praça Velha, há quem diga que em Lisboa, é algo que poderemos ver mais à frente, mas postra-se certamente ajoelhada, a cheirar a carne queimada, a gordura torrada, posaria as trêmulas mãos num banco, numa mesa. Choraria Luísa de Jesus, naquele momento? E seriam-lhe cortadas e separadas as mãos do restante corpo a corte de machado ou a espada pesada? Imaginemos, para maior impacto dramático, foram uma machadada. Gritaria ela num execrável grito que faria silenciar a populosa praça, invadindo-a por um silêncio de terror, absorvendo aquele grito todas as vozes que vocifravam impropérios à medida que viam aquele corpo ser lentamente seviciado e desumanizado? Terá sido assim? Terá desmaiado Luísa de Jesus face à tortura a que foi sujeita naqueles minutos antes da sua vaticinada morte? Se desmaiou, cedo despertou, com o garrote apertado ao seu pescoço. Tratava-se de um garrote, obviamente, preso ao pescoço. E o algoz, o carrasco, através de um engenho. Imaginemos uma barra de ferro que aperta o garrote e o ferro vai girando, tornando, girando, apertando cada vez mais o garrote, asfixiando a vítima. Terá Luísa despertado no seu sufoco, abrindo os olhos de repente, finalmente tomando conta do seu destino final, com todo o público a observar, em silêncio, numa expectativa, até se ouvir o último suspiro,
o último estertor de Luísa, morta, asfixiada, trazendo uma justiça poética às 34 almas a quem tirou a vida, da exata mesma forma, não lhes permitindo sequer a possibilidade de virem a cometer erros em vida. Quem passa pelas escadas de Monterroio, por aquela colina, no silêncio da noite, nos dias de hoje, diz que ainda se consegue ouvir, ao longe, o choro dos bebés sem vida. Sim, senhora. Esta a parte final da história é quase comovente e não deixa mais uma vez de ser irónico a morte por asfixia, algo que ela estava tão familiarizada com e acaba por ser também o que lhe restou no final. Deixa-me só, antes que eu me esqueça, enquanto estávamos a fazer aqui a investigação para isto, há aqui dois pormenores interessantes, que é, parece que na altura tudo, as penas, estão um bocado como Arábia Saudita e coisas semelhantes, que é todos os crimes que utilizassem as mãos eram cortadas. Portanto, Ok. alguém que morresse às mãos de alguém, as mãos eram cortadas. E o corpo dela, eu aqui ainda por acaso não falei, mas o corpo dela foi queimado a seguir. E queimado porquê? Porque supostamente queimado não conseguia, digamos, ir para o céu, não conseguia para lado nenhum, porque não havia corpo Ok. para se corporizar no além. E então era uma forma de lhe retirar a possibilidade de ir para o Terminar além. de vez, Terminar ou de seja, vez, um bocado exatamente. associado às crenças antigas, se calhar um Exatamente, pouco também de exatamente. bruxaria, quem sabe, mas Exato. sim, ok, Por faz sentido. falar em bruxaria, é engraçado porque há uma teoria, e eu esta constatei no documentário da RTP que deu também sobre Luísa de Jesus, uma teoria um bocado mais esotérica e um bocado deixada de parte, mas que se falou que poderia ter estes assassinatos ter a ver também com coisas de bruxaria trazidas pelos galegos que pelos vistos tinham uma grande fixação e comunhão com todas essas coisas de bruxaria, de feitiçaria e de magia, e podia ter sido algo que tenha passado da mãe dela para ela mesma. Os espanhóis são sempre a mesma coisa. Eu vejo como é que é no Verão na Figueira, pá, são sempre a mesma coisa. Que azar há. Tu achas que aqui era possível haver aquela coisa do se alguém fosse entrevistado, a vizinhança, dizer que pá, ela era tão boa pessoa, pá, nada fazia para Sim, ver. será que iria haver alguém a comentar? Opa, olha que eu nunca suspeitava disto. Ela era tão boa pessoa, sempre foi uma boa vizinha. Exato. Nunca vi nenhum bebê chorar. Ou então mesmo o antigo marido voltar para comentar: "Eu nunca esperei isto da minha antiga Exato. mulher, ela sempre foi tão boa pessoa". Exato. Não sei se teríamos esse conteúdo. Este caso, eu acho que é extremamente fascinante. Eu acho que isto tem bastante por explorar. Estaria horas e horas. Ele está muito bem documentado, muito bem estudado. É uma coisa singular, excepcional. Tem os pormenores todos. Luísa de Jesus é, do que há conhecimento, portanto, do que há registro, é a mais mortal, a primeira, a última e, portanto, a única serial killer portuguesa. Além de ter sido a última mulher a ser executada em Portugal. É engraçado. Portanto, ela tem assim vários recordes. É aqui o Cristiano Ronaldo dos assassinos em série. E como tu dizes bem, é de Coimbra. E de onde? De Coimbra, pá! Exatamente, impecável. Medalhador, pronto, medalhador. Medalhador para esta mulher. Eu queria só aqui fazer, dás-me tempo só aqui para Sim, sim. fazer, porque queria mencionar aqui os estudos e toda a documentação que podem encontrar acerca deste caso, porque foi aqui também que nós nos baseámos para fazer este programa. Portanto, aparentemente, este caso é bastante conhecido dentro dos círculos académicos e intelectuais. Nunca saiu muito desse círculo, parece. Ou seja, eu acho que em Coimbra não se conhece por aí além essa história. Nós fomos o nosso grupo de amigos, não é? O nosso círculo de influência. Eu não creio que se conheça muito a história ou que se conheça sequer de todo a história. Exato, não é muito sabida, não. Não é Do muito que eu tive sabida. a oportunidade de ver, não é muito Pois. conhecida. Mas pronto, existe aqui um livro da Joana Amaral Dias, quando ainda era normal. Bom pormenor. Psicopatas portugueses, também já se calhar já está incluída. Em que traça um perfil psicológico a Luísa de Jesus. Foi alvo de estudo também no 15º Congresso Internacional de História da Loucura, Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade de Coimbra.
Depois, em veículos mais tradicionais, comerciais, chamemos assim, esta história foi revelada no Vamos Todos Morrer, do Van der Ding, da Antena 3. É possível ainda escutá-lo no YouTube, penso que no Spotify também lá Sim. estará. O podcast sobre True Crime, e este foste tu até que me apresentaste, da Paula Neves, não é? Sim, muito fixe, A muito atriz, fixe. com uma amiga, creio que é Maria de João. E o podcast tem um nome genial, pá, que é Parecia Tão Boa Pessoa. Que é um Exato. podcast de True Crime, não é? Portanto, muito fixe. Tem lá um episódio dedicado a Luísa de Jesus. Depois, o documentário Luísa de Jesus, a macabra história da maior serial killer, de Ricardo Clara Couto, que se forem a tempo ainda apanham aí na RTP2 esta semana. Então, na RTP Play é possível que esteja também. E num magnífico, extremamente bem documentado artigo do Expresso, de 2016, está na internet, tanto fácil, da série Crime à Segunda, que é assinado por Anabela Natário. E finalmente foi ainda tornada em peça de teatro por Ruta de Carvalho Serra, intitulada Luísa de Jesus, Assassina da Roda. E nós fomos ver todos eles para vos trazer aqui esta história magnífica e aterradora também. Sim, a história em si, é claro que tem um final triste, mas não deixa de ser interessante perceber como é que eram as coisas na altura, o que é que se calhar está aqui por base, ou seja, um bocado também aqui a explicação da roda, como mencionaste, a questão das mamas, Pode das ser. amas, No que este homem estava a pensar. Este episódio está a ser muito longo, então já estou a perder o foco total. Sim, mas é isso. Há aqui umas questões que se levantam e que eu gostaria de levantar e ter essa oportunidade, caso haja no futuro, que era de saber exatamente, lá está, à luz da época, se isto realmente foi. É conhecido, obviamente, é relatado, isto foi considerado hediondo já na altura, é um crime, ela foi condenada à morte daquela forma tão particularmente horrenda como nós vimos. Será que isto não se passaria mais vezes e as pessoas fechavam os olhos e não encontravam e não sabiam e como não existia, digamos, os corpos, se eles fossem enterrados, fossem deitados ao rio, deitados ao mar, quer dizer, ninguém saberia, não é? Se calhar, não sei, é a questão que eu faço, se não fosse algo mais corriqueiro do que o habitual. Sabes que ao longo desta gravação também pensei aqui numa questão que é, se calhar foram 34, podem ter sido mais. E será que ela foi a única? Será que Exato. outras pessoas perceberam esta possível fonte de rendimento e então tentaram também elas, uma vez ou outra, fazer o mesmo? Exatamente. Pensaram, se calhar eu não vou ser apanhado, se calhar a pessoa que tem a fama... Ela se calhar exagerou, não é? Exato, se calhar havia mais pessoas a fazer, mas ela que fez mais, É então... que temos uma coisa, que é aquilo que falamos a essa altura no episódio. Ela, a essa altura, perde completamente a vergonha e vai buscar os miúdos e, passado 100 metros, está a enterrá-los. Está a Sim, ou matá-los seja, e aquilo enterrá-los já é ao linha lado. de montagem, Ali ao já. lado. Quer dizer, isto é de loucos. Quer dizer, alguém que realmente perde completamente a noção e já nem os leva para casa. Porque enquanto os levou para casa, ela não foi apanhada. Sim. Ela é apanhada quando os enterra ali junto mesmo, Sim, onde acabou já começa a os prestar levantar. menos atenção aos detalhes. Já estamos a entrar aqui um bocado no modo Dexter, o que eu estou a Hã? gostar. Estamos a entrar um bocado no modo Exato. Dexter aqui a dissecar o crime, Exato. mas sim, é verdade. Sabes Ela... o que é que fazíamos bem? É que, falando aqui em dissecação de crimes, ao longo das histórias que nós temos tido aqui no podcast, aquela dos bombeiros que me vai ficar para sempre na memória, ali na Adorei, Praça da adorei República. essa. Esta Luísa de Jesus, epá, se calhar começa a fazer sentido compilar estas histórias, não é? Sim, pá, eu diria que isto poderia ser um desafio bastante interessante. Já que falaste de mamas há bocado, podemos compilar. Assim, um bom salto, sem dúvida. Mas podíamos pensar aqui neste desafio, então, para o próximo ano, quem sabe. A ideia será, então, continuar este podcast, ainda melhor. Quem sabe aqui surge associado também uma outra ideia, que estamos ainda a explorar, aqui associada a situações um pouco macabras. Vamos abdicar dos finais felizes, podem ter a certeza, não vamos por aí. E quem sabe, se calhar vamos... Mas à parte do podcast, não é? À parte, sim, parte à do parte. podcast. O podcast vai se manter, Exatamente. podem ficar descansados. Isto é só o final da segunda temporada. É só o final. Já temos aqui apalavrado com o Jorge Mendes a renovação para mais uma temporada. Exatamente, com o dobro do salário. Exato, o dobro do salário.
Quem sabe, associado aqui indiretamente a esta rúbrica, surge aqui conteúdo aqui de algumas tragédias aqui de Coimbra, que nós gostamos tanto de dissecar e de documentar, se calhar num formato um pouco diferente, ainda estamos aqui a pensar, mas a verdade é esta, há por aí muito, muito conteúdo, muito sumo para extrair e diria que em breve haverão então novidades. É isso. Portanto, deixamos aqui com a Ted Bundy de Monterroio, não é? Exato. Despedimos até para o ano, não é? Sim, eu penso que isto é um ponto final nesta temporada, Exato. não neste podcast, mas sim nesta temporada. Um bom Natal. Um bom Natal. Atenção ao que é que vão jantar. Exato. Desossem sempre o vosso peruzinho. Epá, e partilhem aqui a história da Luísa de Jesus, porque não na ceia de Natal. Sim, vão fazer um brilharete, posso-vos garantir. Exato, é isso. Ok? Muito obrigado a todos e até breve. Um forte abraço. Forte abraço, até 2026.